Esse é o terceiro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, subo aqui nessa tribuna para trazer o que significa o dia de hoje para a população LGBTQIA+. Essa população que, por vezes, é vilipendiada, que, por vezes, é maltratada e é vítima aí de diversos preconceitos e discriminações. Então, hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. E aqui eu deixo o meu abraço àqueles e aquelas que optaram por amar sem amarras. Então, nesse sentido, é super importante trazer que o dia 17 de maio é também um marco na história por importantes conquistas do movimento LGBTQIA+. E, nessa data, a Organização Mundial da Saúde excluiu a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com saúde. Olha que problema. A gente tinha essa classificação destinada à homossexualidade. Então, a homossexualidade passa a ser vista como ela realmente é, uma expressão saudável da sexualidade humana e não mais como uma doença, como quiseram e ainda nos dias de hoje tentam colocar. Aqueles e aquelas que amam a pessoa do mesmo sexo não podem ser hostilizados e vilipendiados por amar demais. E aí, diante da importância do dia de hoje, ativistas e defensores e defensoras dos direitos da população LGBTQIA+, de vários países, rememoram essa data como o Dia Internacional de Luta pelo enfrentamento à LGBTfobia. Precisamos lembrar que o Brasil está no ranking de assassinatos e homicídios da população LGBTQIA+. E a violência contra travestis e transexuais começa, infelizmente, no ambiente familiar. Muitas vezes essa pessoa é expulsa pelo pai, pela mãe, que não compreendem o que é a sexualidade dos seus filhos, e isso na rua, no ambiente de trabalho, no ambiente parlamentar, se reproduz de maneira muito violenta e de maneira que a gente não pode achar natural. E aí a gente tem uma estimativa que, aos 13 anos de idade, seja a média que essas crianças LGBTQIA+, sejam expulsas de suas casas. Isso é um dos impactos da LGBTfobia, que coloca travestis, transexuais à margem de uma sociedade de direitos e que impõe a violências de diferentes tipos de violências horrendas. Tem um dossiê divulgado pelo Observatório de Mortes e Violências contra a População LGBTQIA+, que aponta que, no Brasil, há uma morte a cada 32 horas de população LGBTQIA+, em 2022. Segundo esse dossiê, 273 pessoas LGBTQIA+, morreram de forma violenta no Brasil em 2022. Isso representa mais da metade das vítimas. E aí é importante que mais da metade das vítimas eram mulheres trans ou travesti, ou seja, 58% dessas 273 pessoas. O dossiê foi realizado pela Associação Acontece LGBTQIA+, pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, e pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo. Esses dossiês são fundamentais para que a gente veja e não naturalize a violência contra a população LGBTQIA+. Fornecer dados para que a gente, em especial dentro das assembleias legislativas, possamos formular políticas que assegure a proteção da população LGBTQIA+. E esses dados são ainda mais alarmantes, pois
ainda temos a LGBTfobia sendo tipificada na lei do racismo, e o Brasil segue sendo o líder no ranking mundial de assassinatos da população. Ou seja, mesmo com a criminalização da LGBTfobia, há também a incidência cada vez maior dessas violências. Então, nesse sentido, a nossa mandata trabalhou, sim, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para que a gente pudesse trazer políticas públicas para essa população, que muitas vezes é ignorada, se não hostilizada concretamente. Então, aqui temos alguns projetos de lei que eu gostaria de apresentar, como o projeto de lei, e a gente espera votar nesta casa, justamente garantindo direitos à população LGBTQIA+. Um deles é o projeto de lei 6159, de 2022, que cria o dossiê Diversidade e Inclusão no âmbito da administração pública. Isso é fundamental. A gente precisa que a administração pública também corresponda aos dados estatísticos de qual é esse perfil hoje dentro da administração pública. Temos também o projeto de lei 5502 de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de iluminação nas cores da bandeira LGBTQIA+, durante o mês de junho, em prédios públicos e administração direta ou indireta do Estado, em referência ao mês do orgulho LGBTQIA+. Esse é um projeto super simples, mas que traz aí, muitas vezes, a hostilidade e o preconceito que tende a rejeitá-los, porque, afinal de contas, se a gente tem esses índices alarmantes, horrendos, de violência contra a população LGBTQIA+, a gente não pode introjetar dentro da administração pública esse tipo de violência. E a gente precisa dar exemplos de respeito à diversidade, respeito ao outro. Então, nesse sentido, seria muito importante essa iluminação. A gente também tem um outro projeto que já é de 2021, que é o 4885, que inclui o Dia da Visibilidade Bissexual também no calendário do Rio de Janeiro. O outro projeto, 45 de 72 de 2021, cria o dossiê sociocultural afetivo anual de mulheres lésbicas e bissexuais de favelas. Porque o que acontece? Muitas mulheres são submetidas, inclusive, a violências sexuais para aprenderem a gostar de homens, ou seja, são violentadas, estupradas quando elas são lésbicas e aí não têm a sua sexualidade respeitada. E na lógica do machismo, da misoginia, elas teriam que aprender a gostar de homens e seriam aí vítimas, e são vítimas concretamente desses estupros. Essa também não é uma realidade somente de espaços como a favela e a periferia, mas nós temos, dentro das favelas e periferias, as mulheres lésbicas e bissexuais trazendo esse debate de maneira grande e trazendo a importância desse debate. Então, por isso, criar um dossiê que possa apontar aonde está acontecendo essas violências e fazer um levantamento de dados, porque política pública precisa funcionar a partir de dados da realidade. Então, nesse sentido, foi muito importante. Um outro elemento é criar uma campanha, um outro projeto de lei, criar uma campanha permanente de enfrentamento à LGBTfobia no Estado do Rio de Janeiro. Esse Estado, e esse é o projeto de lei 4459 de 2021, que também poderia ser apreciado por essa casa, porque a gente entende a necessidade, cada vez mais, desses serem debates conclusivos, que garanta aí a concretude da política pública. Outro projeto de lei é o 3720 de 2021, que assegura a possibilidade da população trans, travestis e transexuais, de ter um nome social nos registros escolares e em todas as instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro. Reconhecer o nome social é um direito já tratado nas legislações federais, mas que a gente precisa trazer para o âmbito do Estado do Rio de Janeiro a regularização. Tem um projeto de lei também 2801 de 2020, que cria um programa de incentivo cultural
do orgulho LGBTQIA+, e a inclusão social da diversidade no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, dessa criação de dossiês, enfim, periódicos, com levantamentos de dados, outros elementos que a gente trouxe também é com relação à empregabilidade, porque a gente disse aqui o índice de crianças e adolescentes expulsos ainda, muito jovens da sua casa, por transfobia, por LGBTfobia, que, infelizmente, não há um debate concreto dentro das suas próprias casas e aí vulnerabilizam essas crianças e adolescentes. Então, a gente também pensar em projetos profissionalizantes que garantam aí uma estruturação dessas pessoas para o mercado de trabalho. Então, a gente também tem um projeto de lei aqui tramitando na casa que cria a empregabilidade trans. Olhando essas empresas que recebem incentivos fiscais, benefícios fiscais do governo do Estado, para que possam assegurar 5% das suas vagas para a população trans no Estado do Rio de Janeiro. Enfim, temos outros projetos aqui, para não me alongar muito, entendemos também o uso social, e aí, lamentavelmente, quando essa população, quando uma pessoa é assassinada, ela não tem o seu nome social colocado nas lápides. Pode parecer pouco, mas não é. Conversando com a população LGBTQIA+, é doloroso demais ver uma pessoa que lutou a vida toda para ser reconhecida, enfim, na sua identidade, no seu gênero, enfim, na sua identidade de gênero, na sua sexualidade. Quando essa pessoa é assassinada ou morta, o nome social sequer está na lápide. Então, isso, até a despedida desse mundo é difícil, porque ela não tem respeitado a sua sexualidade ali naquele momento. Então, nós temos o projeto de lei 1287 de 2019 ainda, que é dispondo sobre respeito do uso do nome social e atestados de óbitos de travestis, mulheres transexuais, homens trans e demais pessoas trans na lápide. Enfim, dar dignidade, pelo menos na hora da despedida dessas pessoas desse mundo. Enfim, alguns dos nossos projetos que estão tramitando na casa, que a gente gostaria que fossem apresentados, discutidos de maneira concreta e com o respeito que merece a população LGBTQIA+. Os desafios já são enormes dentro da escola, já são enormes para conseguir um emprego, já são enormes para serem reconhecidos na sua dignidade humana. Então, esses projetos ajudam a sanar um pouco do nível de desigualdade que a população LGBTQIA+, e do nível de violência que essa população sofre no nosso país, em especial no Estado do Rio de Janeiro. Então, viva o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia e tenha aqui no nosso mandato, dentro da Assembleia Legislativa, a luta incessante pela dignidade humana da população LGBTQIA+. Que cada um possa amar da maneira que achar necessário e da maneira que a gente achar, que essas pessoas acharem que o seu amor transborda, e que o amor possa transbordar alegria, respeito e não só tolerância, porque as pessoas que amam outras pessoas, elas não querem ser toleradas, elas precisam ser respeitadas na sua sexualidade. Viva a população LGBTQIA+. Muito obrigada, senhor presidente.